Olá novamente. Na aula passada fomos apresentados aos 3 tipos de governo de igrejas, sendo episcopal, congregacional e presbiteriano. E vimos que este último, o presbiteriano, possui base bíblica, que é democrático e, além disso, organizado e confiável. Olhando mais a fundo, ou com mais atenção ao modelo presbiteriano, chegou então a hora de conhecermos os direitos e deveres de um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então a IPB possui 2 tipos de membros: comungantes, ou seja, os que tenham feito a sua pública profissão de fé, e os não comungantes, ou seja, os menores de 18 anos de idade, que foram batizados na infância, não tenham feito ainda a sua pública profissão de fé. E o membro da IPB compartilha dos privilégios de sua cidadania local, na igreja local e extralocal, por fazer parte da denominação. Então, nas plenárias e assembleias, ele pode votar e ser votado, participar de eleições para os cargos. Sendo eleito para o presbiterato, pode representar a igreja em concílios, em outros concílios, por exemplo, no presbitério e até mesmo no sínodo. Além disso, ele se integra aos eventos ou iniciativas das federações presbiteriais ou confederações sinodais e nacionais. Daí podemos ver esse slide, essa figura, que traz alguns privilégios, Viver na palavra, honrar e pregar o evangelho, estar presente, apoiar a liderança e sustentar a igreja. Aqui nós temos alguns deveres que são trazidos no artigo 14 da Constituição Interna da IPB, que diz o seguinte: são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o espírito do nosso Senhor Jesus, a viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, b. honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra, c. sustentar a igreja e suas instituições de maneira moral e também financeira, d. ou quarta, obedecer às autoridades da igreja enquanto essas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. E participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Daí temos também o artigo 15º, que vai dizer: perderão os privilégios e direitos de membros os que forem excluídos por disciplina, e bem assim os que, embora moralmente inculpáveis, manifestarem o desejo de não permanecer na igreja. Então, essas possibilidades do membro se desligar da igreja, ou sendo excluído por disciplina, ou ainda, mesmo que ele não seja excluído por disciplina, sendo moralmente inculpável, se ele se manifestar, se a pessoa manifestar o desejo de não permanecer na igreja, ele perde aí o seu direito à membresia. Quando olhamos para esses deveres que nós vimos aí na Constituição, nós podemos dizer que cada cristão presbiteriano assume a responsabilidade de levar o evangelho àqueles que ainda não ouviram ou necessitam de maior esclarecimento bíblico. Isso é um ponto ali que está nesses compromissos, e é algo bíblico também quando olhamos, por exemplo, para 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16, e ali o que a gente tem é o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque sou santo.
Então, essa orientação clara da palavra. E nós podemos ainda ver que não só a questão do próprio testemunho externo, mas também da propagação da palavra. Quando olhamos na mesma carta, 1 Pedro, mas no capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, podemos olhar que a palavra de Deus tem essas orientações e que a Constituição, que traz tantos os privilégios como também ali os compromissos, os deveres estão biblicamente embasados. Quando a gente olha para a Constituição, a gente vê que o terceiro dever implica que, apesar das falhas, nós devemos amar a igreja, defendê-la e colaborar com seu aprimoramento. E ainda contribuir financeiramente por meio dos dízimos e ofertas para a manutenção da igreja. O quarto dever é o de obedecer à liderança sem prejuízo à biblicidade e à liberdade de consciência. E o quinto dever é o de participar da vida da igreja. Quanto mais pessoas envolvidas no serviço, maior o aumento do corpo de Cristo. Assim como a gente pode olhar o texto de Efésios, capítulo 4, dos versos 15 a 16. Podemos já seguir com relação àquilo que traz esse estudo, como isso então tem ligação com a profissão de fé, né, que é a cerimônia da admissão de membros da nossa igreja. Bem, a profissão de fé, que é essa confissão pública da nossa crença diante da igreja, aquele que vai ser recebido, que deseja ser recebido na igreja, passando por esse ato da profissão de fé, confissão pública de fé, ele é convidado a responder a seguinte pergunta: você ou vocês se comprometem mais que como membros dessa igreja se sujeitarem às autoridades nela constituída para o seu ensino e governo, enquanto essas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Essa é uma pergunta que o candidato deve responder na ocasião da confissão de fé, da confissão pública de fé. E já caminhando para o encerramento da nossa aula, se você tiver dúvidas ou quiser colocar alguma mensagem, você pode fazer isso aí na sua página do aluno, na aba PIR. Você pode então colocar nesse campo que será aberto a sua pergunta, ou também se você quiser deixar alguma mensagem. E ainda no painel de curso, ali no site do curso, você tem o campo Perguntas e Respostas. Clicando nesse campo Perguntas e Respostas, então você acessa ali as respostas, as dúvidas que foram colocadas, que foram trazidas, e também os comentários. Isso é um meio, uma forma de nós interagirmos nesse curso online. Por fim, atividades. Então, para a vida cristã, memorize a terceira declaração do Credo Apostólico sobre Deus e o Espírito Santo. Isso é algo que nós recomendamos, né? Gravar o Credo Apostólico. Isso é aconselhável, recomendável para você, para o seu crescimento na vida cristã. Não deixe de marcar essa aula como concluída, e para que você, chegando à conclusão do curso, você possa baixar o seu certificado. Você precisa estar cumprindo a atividade, marcando a aula como concluída aí nesse campo que aparece na tecla do seu dispositivo. Então, se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte e aprenderemos sobre o Credo Apostólico e a certeza da salvação. Até lá, fique na paz do nosso Redentor.